Olá, gente! Estamos aqui para dar sequência a uma série de mensagens vivendo os processos e a etapa importantíssima que nós precisamos discernir, entender, é quando nós estamos sendo firmados por Deus. Nos ciclos da vida, o Senhor nos aperfeiçoa, foi o que eu compartilhei no vídeo anterior. E o Senhor nos firma, é o que eu quero trazer hoje para você. Vamos lá? Então, só recapitulando, a passagem de 1 Pedro capítulo 5, verso 10, que diz assim: Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Aperfeiçoar e firmar. E eu quero trazer algo com vocês, compartilhar com vocês sobre firmar. O que quer dizer isso? O que representa isso para a minha vida? Como eu posso assimilar esse conhecimento? Firmar é você se aprofundar. Quando nós estamos nos aprofundando, nós estamos nos firmando. Uma casa, para ser construída, antes ela recebe um alicerce. Esse alicerce ele tem a capacidade de firmar essa casa, de fixar essa casa ali naquele lugar, para que os engenheiros, o pessoal da obra possa construir aquela edificação, aquela casa. Então o Senhor precisa nos firmar na sua casa, Ele precisa nos enraizar, nos fazer pessoas profundas no que diz respeito à palavra de Deus, no que diz respeito aos princípios da casa e da palavra de Deus. Será que você hoje se considera uma pessoa firmada? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos ministérios você já andou? Quantas igrejas você já andou? Deixa eu te fazer outra pergunta. Quantos relacionamentos você já teve? Relacionamentos afetivos. Quantos? Quantas pessoas você já foi casado ou casada? Quantas pessoas você já namorou, por exemplo? Deixa eu te fazer outra pergunta. Em quantas empresas você trabalhou na sua vida? Ou quantos ramos ou nichos de negócios você desenvolveu, você empreendeu? Entenda, Deus deseja nos firmar, nos aprofundar em coisas, em assuntos, em áreas, em relacionamentos. Nós não podemos ser pessoas superficiais. Eu quero te dizer com total clareza, não é a vontade de Deus que sejamos superficiais. Não, é a vontade de Deus que possamos sermos firmados, profundos. Antes de crescer para fora, vamos crescer para dentro. E crescer para dentro é ser firmado. Você está se firmando onde você está, com quem você está, no que você está? Você está se firmando nisso? Você já parou para refletir que você precisa se firmar nas coisas? Você precisa ser uma pessoa profunda, enraizada nas coisas, com as pessoas, no que você faz. Isso é muito importante para que a vontade de Deus alcance a sua vida e se manifeste na sua vida. Só um detalhe, quem Deus firma é quem se permite ser aperfeiçoado, é quem tem um coração ensinável, é quem se permite ser tratado por Deus, ser renovado por Deus, ser ministrado por Deus, como eu ministrei no vídeo anterior. Mas aqui eu quero te falar e te levar à seguinte reflexão: você se permite ser uma pessoa profunda naquilo que você está fazendo, na profissão que você tem, nos relacionamentos que você tem, nos vínculos que você tem, no ministério, na sua vida espiritual? Você se permite isso? E entenda, essa é a vontade de Deus, que você não seja superficial. Lá em casa, a gente precisa fazer uma manutenção no jardim. E quando chega nesse dia, eu vou lá fazer a manutenção. E tem algumas plantinhas que elas são tão rasas que eu tiro com a mão, mas tem outras que estão tão enraizadas que eu não tiro com a mão, eu não tiro nem com a máquina, eu só tiro se eu escavar aquela plantinha, só escavando, nem a máquina tira aquela planta, porque ela está firmada ali. Eu quero dizer para você, se você for uma pessoa firmada naquilo que você está fazendo, se você se permitir que Deus te firme, nada vai te tirar.
do caminho, nada vai te tirar da casa de Deus, nada vai arrebentar a sua casa, o seu casamento, nada vai frustrar você profissionalmente, nada vai frustrar a sua vida se você for firmado. Receba essa palavra no nome do Senhor Jesus. Seja uma pessoa profunda, uma pessoa de raízes. Eu quero deixar com você mais um versículo que diz assim, que é Mateus capítulo 7, verso 25, que diz sobre aquela parábola da casa edificada sobre a areia e a casa edificada sobre a rocha. Olha só. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Uma pessoa que se permite ser profunda, uma pessoa que enraiza, é como uma casa edificada sobre a rocha. E quando você compreende e lê toda essa parábola da casa edificada sobre a rocha e a casa edificada sobre a areia, você vê que o detalhe ali é aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. O que não pratica é casa edificada sobre areia, tem até aparência, mas não pratica. Vai vir a tempestade, vai vir o vento impetuoso e vai destruir aquela casa. Os rios vão transbordar e vai destruir aquela casa. Mas quando nós praticamos a palavra, quando nós assimilamos e vivemos a palavra, não apenas de ouvintes, mas praticantes, nós nos tornamos casa edificada sobre a rocha. Uma casa edificada sobre a rocha, ela está firme. Vêm as dificuldades, vêm as lutas, vêm as contrariedades, mas ela está firmada, ela não sai dali. E é isso que Deus quer de você, é isso que Deus quer fazer com você. Deus quer te fazer uma pessoa firme, uma pessoa firmada na rocha, que é Jesus. E eu quero deixar, além desse texto, um outro texto que está em Salmo, no capítulo 1, verso 2 e 3. Vê só. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Confirmando Mateus 7, 25. Que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Pessoas firmadas tendem a prosperar, tendem a ter resultados daquilo que estão fazendo. Não é só fazer. Deus, enquanto você faz, vai te firmar. Porque quando você faz e também você permite Deus te firmar, você vai ter sucesso naquilo que você está fazendo, não no seu tempo, mas no tempo de Deus. Então persevera, persiste, continua, porque os firmados se tornarão pessoas bem-sucedidas. E esse texto confirma Mateus 7, 25. Por quê? Porque ele fala daquele que medita na sua lei de dia e de noite. A palavra está dentro do processo de firmar uma pessoa. Você não é firmado no seu ego, no seu achismo, naquilo que você pensa, naquilo que você ouviu, naquilo que falaram. Não, você está firmando-se porque Deus está falando através da palavra ao teu coração. Amém? Então, seja essa pessoa que se permite ser firmada, seja essa pessoa que se permite ser enraizada. Deixa Deus crescer, deixa Deus fazer você crescer para dentro, porque as pessoas vão ver você crescendo para fora. Se você permitir que Deus te leve a crescer para dentro, no seu interior. E eu quero deixar mais um testemunho aqui breve para você. Em 2014, nós vivemos uma situação muito delicada e eu não fazia nem ideia que eu estava num processo de se firmar, mas eu estava nesse processo de se firmar como pastor aqui da igreja onde nós estamos, o pastor da sede, e foi um momento que eu recebi uma notícia que a igreja não podia ligar o som porque houve uma insatisfação dos vizinhos quanto à poluição sonora, e foram no Ministério Público e a igreja teve que se ajustar, enfim, e nós ficamos um período sem o som. Mas no início desse momento, duas coisas foram muito fortes, dois momentos. Primeiro, antes disso acontecer, eu acho que uma semana antes, Deus me deu uma palavra lá em Provérbios, uma palavra que fala assim, que o homem pode arquitetar, o homem pode fazer planos, mas a vitória vem do Senhor. E eu me firmei nesse versículo, que o Senhor estava acima de todo o plano, de todo o projeto contra o Senhor. E eu me firmei nesse versículo. E logo depois,
uma semana depois eu entendi porque aquela palavra tinha me saltado os olhos, tinha me saltado o espírito. E nós estávamos com uma notificação do Ministério Público para não ligar o som. E aí eu fui questionado pelo pastor auxiliar na época e ele me questionou o seguinte, ele me disse o seguinte: vamos para outro templo, outro bairro, outra igreja e levamos toda a membresia para lá. Aí eu perguntei para ele, mas eu não posso fazer o culto ou eu não posso apenas ligar o som? Ele disse, você não pode ligar o som, mas você pode cultuar. E eu respondi para ele o seguinte, eu vou fazer que nem Jesus. Jesus não pregava de microfone, nem existia microfone naquela época. Então eu vou fazer o culto sem o microfone. E eu ministrei durante 7 semanas para 400 pessoas. 3 vezes na semana nós tínhamos culto naquela época. Como hoje também, 3 dias nós temos. Hoje temos mais cultos, graças a Deus. Mas, gente, não foi nada fácil. Mas como é que nós superamos aquele momento? Porque nós estávamos firmados. Veio a dificuldade, veio a contrariedade, veio a prova, veio a luta, mas nós estávamos firmados, nós tínhamos uma palavra de Deus. E é isso que eu desejo e eu libero sobre a sua vida nesse vídeo, através desse canal. Que você seja firmado. Existe um processo em nossas vidas que Deus nos firma, que Deus nos faz ser pessoas profundas, pessoas que estão ali firmadas na rocha. E é através da palavra que isso opera em nossas vidas. Que você seja muito abençoado. Deixe o seu comentário, o seu like. Não esqueça de compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas que você puder. E que Deus te abençoe hoje e sempre.